Salve amiga, salve amigo ligado aqui no A Mil por Hora com o Rodrigo Matassi. Hoje é quinta-feira e o calendário mostra que sim, hoje é dia 22 de agosto de 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste a qualquer hora do dia. Seja bem-vindo a mais um TBT, a nossa viagem ao baú de memórias da história do esporte a motor em 2 e 4 rodas no Brasil e no mundo. Vinheta no ar! Pois é, acho que a gente está precisando aí de uma vinheta também para o TBT do A Mil por Hora, hein? Aceito, inclusive, sugestões. Quem quiser fazer um trabalho aí de vinheta para o TBT, para o quadro de forma específica, agradeço muito se alguém quiser participar. Eu sou o Rodrigo Matar, eu tenho muito prazer de receber você aqui no meu canal. Seja bem-vindo, deixe o seu like para mostrar o seu apoio, ative o sininho para receber as notificações, inscreva-se neste espaço feito para você, que é apaixonado assim como eu pela velocidade. Faça parte também do clube de membros, há planos a partir de R$ 2,99, baratinho, hein? Para ajudar aqui a manter os custos do canal e principalmente as nossas transmissões nesse final de semana. A gente tem European Le Mans Series e Michelin Le Mans Cup, aquela trocação de gente fina, elegante e sincera na quarta etapa do campeonato, que vai acontecer nesse final de semana em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Também nesse fim de semana volta a Fórmula 1. Todo mundo sabe, né? A categoria esteve em férias por alguns dias e retorna nesse fim de semana de 23 a 25 de agosto com o GP da Holanda em Zandvoort. E segunda-feira tem live com o Fred Sabino. Ao vivo a gente vai fazer uma resenha da corrida da Holanda nesse final de semana. Zandvoort já foi marcante na Fórmula 1 em vários momentos. Em 61, por exemplo, tivemos a primeira corrida da história em que todos os carros que largaram terminaram. Isso era inédito e foi inédito durante muito tempo. Hoje já teve grids com 20 carros que terminaram, 24 carros que terminaram, 22 carros que terminaram. Na Fórmula 1 de hoje, quebra-se cada vez menos. Então isso virou até banal. Mas em 61, quando carros quebravam muito, era um feito muito raro. Então largaram 15 competidores na prova de Zandvoort em 61 e os 15 terminaram. Também cabe lembrar que na pista da Holanda veio a primeira vitória da história do motor Ford Cosworth DFV, logo na estreia com o escocês voador Jim Clark. Já tivemos inclusive o registro desse triunfo no canal. Já falamos aqui da tragédia de Roger Williamson e do heroísmo vão de David Purley. De Mike Haywood, Mike the Bike, que passou uma noite em claro e atazanou a corrida inteira, as 75 voltas, com uma sombra branca no retrovisor do McLaren de Emerson Fittipaldi. Mas há uma personagem que é recorrente aqui no A Mil por Hora, que muita gente diz que é superestimada, do que eu não concordo, e que ficou para sempre na mente, na memória, na retina de quem viu esse cara correr, na minha principalmente, ficou para sempre, porque ele sempre foi um exemplo de determinação, de heroísmo, de loucura, tudo conjuntamente no mesmo tempo e espaço. Acho que não preciso de muito mais para dizer que Gilles Villeneuve também deixou a sua marca no Grande Prêmio da Holanda. E isso foi há 45 anos praticamente, no dia 26 de agosto de 1979, e naquela época, na 30ª temporada da história, a Ferrari chegava ao total de 300 corridas na Fórmula 1. Hoje o construtor de Maranello, que é o único presente em todas as temporadas, pelo menos uma vez por ano, desde 1950, Maranello já superou a casa de 1000 grandes prêmios, até porque também banalizou-se essas marcas com mais de 20 GPs por temporada. E em 1979 era um campeonato de 15 corridas. Então era mais ou menos a média da Fórmula 1 dos anos 1970. 12, 13, 14 corridas, 15, depois de terem sido de 7 a 10 corridas durante muitas épocas. A Fórmula 1 ficou com um calendário alongado a partir de 1971. E assim, em 79, perto da conquista do título mundial de George Scheckter, que aconteceria no GP da Itália, e foi a prova seguinte ao Grande Prêmio da Holanda, a Ferrari chegava à sua 300ª prova da história.
Villeneuve era um piloto que estava na segunda temporada pela marca italiana. Ele tinha sido contratado, para quem não sabe, por uma indicação de Chris Amon, que o vira na Can-Am, e James Hunt já tinha visto o Villeneuve barbarizar numa prova de Fórmula Atlantique em Trois-Rivières no ano de 76, onde o James Hunt levou um pau homérico do piloto canadense, de 15 segundos, numa corrida de 60 voltas, numa pista curtíssima, encravada numa cidade da região de Quebec. E aquele piloto canadense, ao chamar a atenção do James Hunt, chegou também aos ouvidos de John Hogan, da Marlboro, que havia um fenômeno à vista. Foi oferecido um contrato ao Villeneuve de 5 provas pela McLaren, e o Ted Mayer, depois da estreia sensacional do Villeneuve no GP da Grã-Bretanha em Silverstone, o Ted Mayer deu de ombros para esse contrato e preferiu contratar o Patrick Tambert para a temporada de 78. Ah, Ted Mayer. Mas naquela altura a Ferrari também tinha um problema para se livrar, e ela queria mandar a qualquer custo o Niki Lauda embora. Quando o Niki encaminha o campeonato no próprio GP da Holanda de 77, o Chris Amon já tinha segredado ao Daniele Audetto, que era o diretor da Ferrari e braço direito do comendador Enzo, que Gilles Villeneuve era um fenômeno que estava à disposição no mercado. Lauda vence o campeonato com 2 provas de antecipação, e antes dessa situação, entre as corridas da Holanda e de Glen, que é a antepenúltima do campeonato, o Daniele Audetto demite o mecânico do Lauda, Hermano Cuoghi, que era o mecânico de confiança do Niki Lauda na Ferrari. E isso foi também uma quebra de paradigma, porque Lauda assina com a Brabham para ser o piloto mais bem pago da Fórmula 1 em 1978, e não sem razão. E aí a Ferrari encontra em Villeneuve a solução. E Enzo Ferrari, do primeiro dia que tem um encontro para a assinatura do contrato, crê que está diante de um novo Tazio Nuvolari. Tazio Nuvolari era um piloto de Mantova, na Itália, nascido no século XIX, no final do século XIX, que foi tido como o maior fenômeno do automobilismo italiano. O cara guiou motocicleta e era rápido. Andava nos grandes prêmios dos anos 1930, no pré-guerra, e era o único rival de Bernd Rosemeyer e Rudolf Caracciola, além do Barão von Stuck, além de Manfred von Brauchitsch. Eram os 5 grandes pilotos da época, e Nuvolari estava entre eles. Tanto que até depois guiaria para a Auto Union, Suprema Cinti, para os italianos, guiar um carro pintado em prateado. Mas Nuvolari era rei dos carros vermelhos. Tem uma das maiores vitórias da história do motorsport no Nordschleife de Nürburgring. E era capaz de façanhas como ganhar uma prova cruzando a linha de chegada com 3 rodas apenas. Villeneuve não foi bem no primeiro teste que fez em Fiorano, errou muito. E as 2 primeiras corridas do Villeneuve foram marcadas por muitas dificuldades, começando em Mosport, no GP do Canadá, a primeira vez dele com Ferrari, e o acidente com Ronnie Peterson em Fuji. Veio o campeonato de 78, vem a primeira vitória, que é na Ilha de Notre Dame, hoje circuito Gilles Villeneuve. E em 79, com a 312 T4, em que ele é dupla com George Scheckter, o Villeneuve mostra toda a sua genialidade. Ele tem momentos de brilho absurdo naquele campeonato. E só não é o campeão mundial, justiça seja feita, primeiro porque Scheckter era um piloto mais maduro. Segundo porque Villeneuve errava bastante. Esse talvez fosse o grande pecado do piccolo canadense, como o comendador Enzo Ferrari o chamava. Aquele feixe de músculos e nervos, como Enzo se referiu àquele piloto baixinho, simpático, sorriso largo, e que Enzo tratava como se fosse um filho. Enzo era devotado admirador de Gilles Villeneuve. E provavelmente, nessa corrida 300 da história da Ferrari, em que Enzo, como
praticamente fazia em toda a sua vida. Raramente Enzo ia a autódromos, então deve ter visto de Maranello, da sua casa, em Modena, o que fez Villeneuve no GP da Holanda de 79. E o que faz Villeneuve no GP da Holanda de 79 é coisa de antologia, para o bem e para o mal. Porque não é qualquer piloto, mesmo com o ground effect, mesmo com o efeito solo, não é qualquer piloto que ousa fazer o que fez Villeneuve. Ao superar o melhor carro da Fórmula 1 na época, a Williams FW07 de Alan Jones, com esta ultrapassagem que vocês estão vendo, por fora da curva do Tarzan. Que era uma curva meio inclinada, se vocês percebem, do lado de fora ela parece curva de oval. Claro, não é a mesma inclinação de Michigan, não é a mesma inclinação do California Speedway, ou Daytona, ou Talladega, mas para o padrão de autódromo europeu, era uma curva levemente inclinada. E Villeneuve passa por fora e despacha o Alan Jones. Some do radar do australiano. E numa corrida que é um Carmageddon, vários pilotos vão abandonando. E assim, passa metade da corrida, o Villeneuve está liderando. O GP da Holanda tinha 75 voltas na época. Acho que era isso, 75 voltas. Ou 72, vai. Por aí. E já passava da metade, e de repente o Villeneuve percebe uma vibração do carro, o rendimento da Ferrari cai, e é um pneu traseiro que está furado. E o Villeneuve insiste em seguir com esse pneu furando. Conclusão, o canadense roda na curva do Tarzan. Para sorte dele, porque o número de carros era diminuto, talvez fosse 10, 11 carros andando, com pouco mais da metade da corrida de Zandvoort de 79 em ação, o Villeneuve imprudentemente encontra a marcha ré na Ferrari 312 T4, dá ré, apruma o carro e vai em 3 rodas. Villeneuve em dia de Nuvolari. E certamente Enzo Ferrari se lembrou do dia que ele viu Tazio Nuvolari vencer uma corrida ganhando em 3 rodas. Certamente esse filme passou na cabeça do comendador quando viu Villeneuve emular Tazio Nuvolari. Porque se ele dizia que ele era a versão rediviva de Tazio Nuvolari, mais Nuvolari impossível o que Villeneuve fez em 26 de agosto de 79. E aí aquela roda, aquele pneu dilacerado, a roda desmilinguida, a suspensão destruída, a mini saia destroçada na parte traseira, o pneu dianteiro do lado direito levantando. Isso é muito Gilles Villeneuve. Isso é muito Tazio Nuvolari. Isso é muito a história da Fórmula 1, a história de superação, a história da emoção sobre a razão. E é por isso que até hoje a gente fala de Gilles Villeneuve. Vocês entendem o contexto de um cara que leva o carro já destroçado para o boxe e não se contenta em abandonar a corrida, que ele poderia ter feito em qualquer ponto da pista, mas ele leva o carro, como diz assim, eu sou capaz de qualquer coisa, porque Villeneuve era capaz de qualquer coisa. Inclusive disso aí, que vocês acabaram de ver, acabaram de presenciar. Esse momento que é marcante, o cara ganhava uma corrida com sobras. Ele tinha dado um pau no Alan Jones e talvez essa vitória tenha feito falta ou não, vai saber. Mas é claro que o Piccolo canadense não podia deixar de dar espetáculo, fosse qual fosse a circunstância. E, logicamente, como não esquecer do que ele fez em Montreal em 81, como esquecer do que ele fez em Mônaco 81, Jarama, Mônaco 80 e tantas outras corridas em Glen, que ele virava 11 segundos mais rápido que todo mundo na chuva.
O Villeneuve era especial. Aí vai dizer, pô, Rodrigo, você é louco, você defende um cara que só deu 6 provas, um cara que nem campeão do mundo foi, que porra é essa que você está fazendo? Qual que é? Mas é aquela história, gente, nem sempre o automobilismo é racional, nem sempre a vida é racional. A vida tem que ter um quê de loucura, e loucura não faz mal a ninguém, não. E principalmente em se tratando de Gilles Villeneuve, que era considerado um alucinado, né, pelo que fazia, com o car control fora de série, com tudo o que diziam que ele era e ele provou ser, esse canadense era um ponto fora da curva, era um cara, ele era fora da casinha. Mas vocês acham que para guiar carro de corrida você tem que ser normal por completo? Não. Villeneuve era anormal, no sentido de ter um controle absurdo da situação, de ter frieza para encarar os desafios, de quem, como ele, guiava trenós motorizados entre árvores, na neve do Canadá. Então a habilidade dele começou assim, em provas de snowmobile. Então nada era o bastante para o Villeneuve, nada. Nem guiar um carro em 3 rodas era o suficiente. Então por isso que essa cena fica na memória. Porque na corrida de comemoração da 300ª prova da Ferrari na história da Fórmula 1, o Gilles Villeneuve fez o que fez. E podia ter sido uma corrida que ele ganharia com Scheckter em terceiro. Teria sido lindo ver um piloto da Ferrari ganhar o GP300 da história da marca italiana. Mas para Gilles Villeneuve, ser normal não é isso. Não é ganhar apenas uma corrida. É fazer o que ele fez no GP da Holanda de 79. O dia 26 de agosto de 79 entrou para a história. Foi o dia em que Gilles Villeneuve emulou Tásio Nuvolari e certamente o comendador Enzo Ferrari, onde quer que estivesse assistindo o GP da Holanda, o GP dos Países Baixos, como agora dizem. Quando viu aquela corrida e viu aquela cena, só pode ter feito um déjà vu e lembrado do mantuano voador Tásio Nuvolari. É isso, gente. TBT homenageia Gilles Villeneuve e sua audácia no GP da Holanda de 79. Voltamos na próxima quinta-feira. E nessa sexta tem Minis com História. Tem corridas ao vivo no canal sábado e domingo. Tem treino classificatório do European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup, European Le Mans Series, e o Degas aqui estará em Porto Alegre, no Velopark, para o Sul-Americano de Kart. Prestigiem. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau!